Olá, estamos iniciando mais uma conversa, mais uma entrevista da edição 2020 do Olhar de Cinema. Estou aqui hoje com Otávio Almeida, diretor de Os Meninos Lobo, filme que está na mostra Outros Olhares. E para iniciar, para a gente começar a conversar, uma coisa que eu acho muito interessante na história é entender como que ela foi construída, né? A gente vê esses dois meninos, essas duas crianças, fazendo toda essa reconstrução que passa por uma questão fabulatória e por uma questão real, que a gente não sabe até que ponto é a imaginação deles que está criando tudo isso, né? E aí, para iniciar, gostaria que você comentasse um pouco como que foi a sua chegada nesses personagens, a sua chegada nessa história, como é que foi preparar essas crianças, como é que foi, como que se deu o trabalho deles com a câmera também, né? Como que foi a contribuição desses personagens para o filme. Então, de uma maneira geral, assim, como que ele foi construído através desses personagens, né? Ó, vamos lá. Olá, bom dia. É, não, primeiro eu queria agradecer ao festival pelo convite para estrear o filme aqui no Brasil. Vai ser muito legal. Adoro esse festival e obrigado pelo espaço para a entrevista. Então, Karine, esse filme ele foi feito dentro do contexto lá em Cuba, dentro do curso regular de cinema documentário da ICTV, né? Então a gente tinha um exercício para fazer que você tinha um pequeno povoado perto, chamava Balta, que é pertinho da escola, 10 quilômetros. E aí nesse lugar os estudantes de documentário, os 5 vão para essa cidade e aí eles têm que fazer esse filme, né? A gente tem que fazer esse filme aí basicamente num período aí de um mês e tudo. E eu comecei a investigar na cidade. Eu já tinha feito um outro filme antes na Serra Maestra, chama La Travessia, e estava começando, e o Macau também anterior, pensando um pouco, né, na história de Cuba, na Revolução, como que isso afeta o mundo contemporâneo de Cuba, né? E aí eu estava pesquisando muito sobre igrejas evangélicas, porque lá está acontecendo um fenômeno também muito interessante e forte, né? E agressivo das igrejas evangélicas também, como aconteceu aqui no Brasil alguns anos atrás, assim, de chegada muito forte em vários lugares e tudo. Em uma dessas igrejas eu estava lá um dia e encontrei essa família, né, do Bisman pai, o Bisman filho e o Alejandro, que é o menor. E aí eu sentado, eles se aproximaram, a gente começou a conversar e tudo, e aí comecei a criar uma relação com eles, fui na casa deles, e comecei a criar essa relação muito forte aí com os meninos, né, de troca e tudo, e com o pai também. E aí uma coisa que foi acontecendo de forma natural é o pai sempre me contava muitas histórias da época que ele foi para a Guerra de Angola, e na missão cubana na Guerra de Angola, ele foi um dos participantes, ele era das forças especiais. E os meninos também tinham várias histórias com relação também, usando essas histórias do pai, um pouco da história que aprendi na escola. E o Bisman mais velho recitava poesias, ele criava poesias e utilizava essas histórias do pai, um pouco da história de Cuba e coisas que ele inventava, né? Então eu comecei a entrar nesse mundo deles de criação e aí comecei a sentir que a vida deles, de certa forma, é muito afetada por toda essa história do pai, né? Então, vivem os três e aí um dia o Bisman, que é o mais velho, chegou para mim, cara, eu quero fazer um filme. Isso no processo de investigação. Eu falei, nossa, vamos fazer, né? Aí eu peguei uma câmera emprestada de uma amiga na escola, da Kim, e aí a gente começou a gravar com uma câmerinha de vídeo, dessas bem simplesinhas, DV, e eles começaram a fazer as coisas, e aí eles começaram a inventar um roteiro, que era essa história desses dois irmãos, e que um traiu o outro. Então, eu comecei a ver, observar, e no processo de investigação eu gravei algumas coisas,
E aí, quando a gente foi gravar o filme, a gente entrou num acordo, olha, a gente vai fazer esse filme, a parte que vai ser o cotidiano de vocês, a história de vocês, e aí uma outra parte do filme vai ser vocês vão escolher uma cena do filme de vocês e a gente vai gravar, e a gente vai colocar isso no filme final, né? É tanto que lá nos créditos o diálogo tá assinado por eles, né? Porque realmente todos esses diálogos e essas coisas vieram deles, assim. Fui mais aí como um facilitador. Não sei se eu te respondi tudo, é porque eram muitas. Sim, e é bem interessante isso, né? Porque assistindo o filme, você fica muito com essa dicotomia de o que é real e o que é imaginário, né? Qual que é a participação dessas crianças dentro dessa história realmente, né? O que é a fabulação delas. E aí, uma coisa que é interessante também, como que você consegue, já que realmente foram elas que trouxeram algumas questões do filme, como que você consegue trazer isso para o espectador também, né? E aí, se você quiser comentar um pouco sobre o processo de montagem, né? Porque acredito que deve ter sido um processo intenso também, né? Um mês mais intenso de muito material gravado. Então, como é que foi o processo de Nossa, escolha do que fica, do que sai, da montagem do filme mesmo, né? foi um processo muito intenso, assim, porque a gente. Eu fui descobrindo o filme enquanto estava fazendo, né? Então, a gente estava em rodagem, gravando, e aí todos os dias a gente tem lá na ICTV, você sempre faz visionados, visualiza o material do que foi gravado no dia para pensar o próximo dia, né? Então é uma parte onde você está com os assessores, eles analisam também o seu material, tudo, então meio que te ajuda nesse processo criativo aí diário. E eu fui construindo o roteiro ao longo dos 4 dias de filmagem. Obviamente eu tinha umas coisas, mas tudo muito, porque também dependia muito dos meninos, né? Porque tinha dia que o humor deles, eles não queriam filmar, então você tinha que ir negociando e trabalhando com eles. E na montagem foi assim, como dosar, né? Essa dicotomia entre, como você usa essa palavra, entre o cotidiano e esse mundo da fábula deles, né? E, junto com o Alejandro Zeda, que foi o montador, a gente, e a Lucrécia também, que foi a assessora, uma mexicana que estava lá, e ela inclusive é editora dos filmes da Tatiana Hueso, ela é uma pessoa incrível, ajudou muita gente nesse processo. E, e aí a gente foi encontrando também na hora do processo de montagem, como que a gente arma essa história, né? E foi um processo muito intenso, assim, de armar de várias formas, mudar as coisas de lugar, mas a gente tinha uma ideia, o núcleo central da ideia de montagem que a gente queria passar era como que essas memórias do pai atravessam a vida desses meninos, né? De como que eles são afetados por essa história do passado do pai, né? Então a gente ficou, então tanto as imagens que são do cotidiano deles que a gente foi fazendo, como as imagens que estão fora, ela também a gente sempre estava pensando nessa densidade também que a vida deles é, é dura assim, sabe? Tipo, é um contexto social muito complexo e também de como fazer essa dosagem também de como passar isso e como foi por aí o caminho. A ideia que a gente tinha central era essa, de passar essa ideia central, né? De como que a vida deles foi afetada pelos traumas do pai. Né? Isso fica muito nítido na percepção do imaginário, né? Já que a fábula, a gente geralmente costuma sair da realidade e um pouquinho mais além. É realmente muito interessante entender como que o imaginário dessas crianças, o fabulatório dessas crianças está sendo impregnado pela violência, né? E, Sim. e aí uma coisa que me fica também para perguntar
é a relação deles com o filme depois. Como, como foi o processo de exibição. Não sei se eles assistiram o filme, né? Como que o filme chegou para eles depois também. Eu levei o filme, né, para eles verem. Eles ficaram assim, tipo, porque quando a gente tava gravando, eles falaram, não, aqui você coloca o som da arma, tá, tá. Então, tipo, tinha toda essa ideia que eles queriam mesmo, já estavam pensando na montagem, porque vem muito filme, né, e muitos esses filmes de ação e tudo. Eles gostaram do filme, assim, eles acharam muito legal o filme nesse sentido, porque eles viram essa história que eles estavam inventando e viram que isso na tela e tudo. E com o pai também, mas eu senti muito que o pai ele entendeu muito rapidamente o filme também, e eu acho que ele se viu no filme. Então a gente teve uma conversa depois, mas também muito sincera, assim, que ele ficou um pouco, porra, essa história é forte, né, e tudo. Eu acho que ele conseguiu se ver ali no filme, né? Então, com o pai foi um pouco mais assim, tipo, ele entendeu o filme, gostou e tudo, mas eu senti ali com ele no momento que a gente estava vendo o filme que chegou nele, né? Que eu acho que de alguma forma, eu não sei se isso no dia a dia, no cotidiano deles, isso é tão evidente e tão claro, mas quando ele se viu no filme, eu acho que de certa forma isso impactou ele, assim. Então foi bastante interessante depois a conversa com eles nesse sentido, né? Porque também como que o filme afetou, de certa forma, a forma como o pai lida aí com essa relação dele com os filhos, né? Imagino o quão deve ter sido intenso depois ver essa afetação da violência na vida, né? Otávio, eu te agradeço muito pela conversa. É sempre um prazer conversar depois, né? Entender os processos de criação do filme, porque entendendo como que essa construção ela chega na gente, né? Então, agradeço demais pela disponibilidade de conversar e pela existência do filme, né? Para a gente entender também essa relação de violência com o imaginário, que é algo que ficou muito potente assim para Sim. mim. Muito Obrigada. obrigado, Karine. Obrigado.